Dando continuidade aqui ao nosso curso, estamos vendo o custeio da Previdência Social, mais especificamente as parcelas, salário de contribuição, parcelas que integram, parcelas que estão excluídas do salário de contribuição. Quer dizer isso, aquelas sobre as quais não há tributação, os 8, 9 ou 11% quando você é segurado empregado avulso. Bom, então já vimos algumas, vamos continuar vendo as parcelas, né, que estão todas previstas no artigo 28, parágrafo 9º da Lei 8.212 de 91. Bom, uma delas que está excluída é a participação nos lucros e resultados. O PLR, né, famoso. Ele, na verdade, como já falei em outra oportunidade para vocês, ele tem natureza salarial, mas aí foi uma opção do legislador de falar o seguinte: interessa que os empregadores concedam participação nos lucros para os empregados. Então, foi uma opção do legislador de falar, essa verba trabalhista eu quero excluir. Para quem os senhores estão estudando, né, tributário, para concurso, sabem que existe uma diferença entre isenção e não incidência. Num caso como esse, participação dos lucros, estaríamos tecnicamente diante de uma isenção. Você ia ter a incidência, mas o legislador falou, não, eu quero excluir essa verba da incidência da contribuição previdenciária, que tem natureza tributária. Quando eu pego uma verba de natureza indenizatória, é a hipótese de não incidência, não pode ter previsão, porque a Constituição proíbe que incida qualquer verba de natureza indenizatória, porque ela só autoriza, ao contrário senso, a incidência sobre verba de natureza salarial. Então, aqui na verdade a gente vai ter uma isenção. Se a gente for ser técnico, uma análise técnica, participação nos lucros seria um exemplo de isenção. De qualquer forma, isenção ou não incidência, não vai pôr a mão no bolso, não vai ter contribuição, tributação sobre essa parcela. Só que participação dos lucros tem umas regrinhas. Não pode haver distribuição de lucros com periodicidade inferior a 3 meses. E no máximo ela pode se dar 2 vezes por ano. Para evitar, gente, que a empresa chegue e fale o seguinte, olha, vou dar participação nos lucros, faço um balanceio todo mês e dou participação nos lucros para os empregados todo mês. Pô, daí você transformou o empregado em empresário. Só que empresário sem bônus e também um pouco sem bônus, mas vamos dizer, você vai transformar, você vai pegar o que você ia pagar de salário, você vai acabar pagando em participação nos lucros. Não, isso aí, participação nos lucros, recebimento de lucros, é clássico de empresário, né? Aqui, a distribuição de lucros. Aqui a participação, ela tem que ter um limite. A pessoa não é empresário, a pessoa não é empreendedor, ele é um empregado. Por essa razão, no máximo 2 vezes por ano e não pode ter periodicidade inferior a 3 meses. Pode ser, sei lá, julho e agosto. Não, tem que ser julho e setembro, daí tudo bem. Tem que passar pelo menos 3 meses e no máximo 2 vezes por ano. Atendendo essas regras, você não tem incidência. Aí se não atender as regras, daí você incide como se salário fosse. O que mais? Os valores pagos pela empresa a título de previdência privada. Previdência privada. Por quê, gente? Previdência privada você tem de 2 tipos. A única exigência é que seja oferecida para todos os empregados. Tem 2 tipos de previdência privada. Tem a previdência privada aberta e fechada. Aberta é aquela que qualquer pessoa participa. Então, não é incomum que as empresas contratem previdência privada aberta coletiva, contratos coletivos para os seus empregados. Ela é sempre facultativa, mas ela é oferecida a todos e aqueles que quiserem, normalmente eles pagam uma parcela e a empresa paga outra. Ou, eventualmente, a empresa pode só a empresa pagar a previdência privada. Não tem problema, seja uma forma, seja outra. Sobre esse valor pago pela empresa, depositado pela empresa na conta individual do trabalhador, que na previdência privada a gente chama tecnicamente de participante, do participante não incide contribuição. O mesmo acontece para os fundos de pensão, a chamada previdência privada fechada. Mesma coisa. A empresa pagou sobre aquele valor, não incide contribuição previdenciária. A única coisa é que não pode oferecer só para algum segmento. Só para gerência. Não posso ter esse benefício só para gerência e diretoria? Até pode. Só que daí o gerente vai receber, sei lá, R$300 de previdência privada. Sobre esses 300 vai incidir contribuição previdenciária. Parte da empresa, parte do trabalhador.
ok? Diárias para viagens. Então, às vezes as diárias, aquele trabalhador, empregado, muitas vezes vendedor, que vai ter que viajar, ele recebe um valor fixo que ele gasta como ele quiser. Então, as diárias para viagens, elas também, antigamente nós tínhamos um limite, aqui passar de 50%, talvez para quem já está estudando há mais tempo, esquece isso daqui, isso mudou. Hoje é diárias para viagem, não tem um limite. Mas se tiver fraude, o jeito de falar que a pessoa usou a diária para viagem, mas na verdade era só para disfarçar o salário, cabe a fiscalização pegar qualquer tipo de sonegação, inclusive essa. Então, diárias para viagens também estão excluídas do salário de contribuição. Que mais? Depois, cursos para os empregados e ensino fundamental. Cursos para os empregados e ensino fundamental, né? Desde aí que tem alguns limites. Então, vão ter os cursos, né? Antigamente tinha até que ter uma correlação com a atividade da empresa, hoje já não há essa exigência em relação aos cursos, mas normalmente, claro, vão ter, mas desde que não ultrapassem 5% da remuneração do empregado, né? Recebida a título de emprego, ou um salário mínimo e meio, o que for maior. Então, não pode ultrapassar. Se ultrapassar, passa a ter, a partir do que ultrapassou, natureza salarial. Então, sei lá, por exemplo, faz de conta que isso corresponda a, sei lá, R$1.500. A gente esteja falando de R$1.500, o curso era 3.000. Então, sobre a diferença, sobre 1.500, vai incidir contribuição previdenciária e vai acoplar, né? Vai crescer ao salário do trabalhador, e daí você aplica dentro da tabela 8, 9 ou 11% para a parte do empregador, ou como a gente vai estudar, 20% a parte do empregado, né? 8, 9 ou 11% a parte do empregado, ou como a gente vai estudar, 20% a parte do empregador, tá certo? Então, só para a gente, vocês vão vendo que é sempre a mesma coisa, eu tenho que analisar qual a natureza jurídica. Por que eles puseram esse limite? Esse curso, evidentemente, não tem uma natureza remuneratória. Eles puseram esse limite para evitar fraudes, porque, caso contrário, às vezes a pessoa poderia, vamos dizer assim, paga um MBA, que é caríssimo, né? Paga aí um MBA muito caro e puxa vida, para o empregado até depois pode pagar o salário mínimo praticamente para o empregado, que ele está feliz. Aquele MBA que era caríssimo, que não ia ter como pagar nunca. Então, para evitar, muitas vezes, uma exclusão da base de cálculo, que faria uma desoneração da folha muito violenta, né? Na prática, os caixas da Previdência acabam sofrendo. Para evitar isso, eles puseram o limite de 5% da remuneração, ou salário mínimo, o que for maior. Salário mínimo e meio, o que for maior. Plano de saúde ou reembolso de despesas médicas ou odontológicas, inclusive o reembolso de despesas com medicamentos, óculos, aparelhos ortopédicos, prótese, órtese, despesas médico-hospitalares e outras similares, que foi bem abrangente. O mais comum no mercado, sabemos bem, são os planos de saúde. A empresa vai e paga o plano de saúde. O empregado tem que participar do plano de saúde, pagar isso pode ter alguma relevância eventualmente no campo trabalhista. Para fins previdenciários, não importa se ele participa, lá, o plano de saúde sai R$1.000 para a empresa, ele paga R$100. Isso é irrelevante para fins previdenciários. Para fins previdenciários, o plano de saúde está fora. Então, a empresa pagou o plano de saúde, vale R$1.000. Tá bom, o plano de saúde vale R$1.000. Sobre esses R$1.000, que seria o custo do plano de saúde para a empresa, não incide contribuição previdenciária. Então, por exemplo, se a pessoa ganhar R$5.000 e mais o plano de saúde, qual que vai ser o salário de contribuição dela? Seja a parte do empregado, seja a parte do empregador. 5.000. O plano de saúde está fora, ok? Ele tem uma natureza instrumental evidente. Aí, para o governo, para o Estado, também é importante. Porque, é claro, quando você está com plano de saúde, você vai normalmente para a rede privada, você vai se valer da rede privada de saúde e você vai deixar um pouco mais tranquila o Sistema Único de Saúde. A gente está num momento histórico, sabemos disso, de forte desemprego.
nos últimos anos. O que gerou isso? Gerou um sobrepeso violentíssimo no Sistema Único de Saúde, que a pessoa perde o emprego e perde o plano de saúde também, mas a saúde, todo mundo precisa de médico, de tratamento, de hospital, e daí vai para o Sistema Único de Saúde, que está sofrendo muito em decorrência disso. Então, para o Estado brasileiro, é uma desoneração que vale a pena. Mas ele perde o caixa da Previdência, perde de um lado, mas ganha de outro, que as pessoas utilizam o setor privado de saúde. Auxílio creche e auxílio babá, limitado a um salário mínimo, no caso dos dois, e no caso específico do auxílio babá, desde que haja comprovação que a babá efetivamente trabalha para o empregado, sempre limitado a criança, ou a idade da criança, a 6 anos. Então, vamos entender bem. A verba tem natureza indenizatória, evidentemente. Qual que é a ideia? A ideia é, poxa vida, eu tinha que cuidar do meu filho. Normalmente, por uma questão cultural, é a mulher, mas em tese pode ser o homem também. Às vezes a mulher, ele está com a guarda, ou a esposa morreu, enfim, ele está cuidando, ou o que é mais comum na sociedade, a mulher está cuidando da criança. A verdade é que você vai ter que deixar a criança com alguém, e vai ter que pagar alguém, ou uma babá, se ela for, só que daí tem que provar registro em carteira, que a babá é empregada doméstica do empregado, né? Ou, que é mais comum, às vezes, você deixa numa creche, numa escolinha, e recebe uma verba, um auxílio creche, limitado o valor a um salário mínimo. Pode ser até que a escolinha seja mais, mas a empresa vai ter a desoneração de um salário mínimo, seja a parte do empregado, seja a parte do empregador. Então, a título de exemplo, vamos dizer que o auxílio creche fosse a escolinha e tal, R$2.000, beleza, R$2.000, eu tenho um bebê, a empregada lá, ela tem um bebezinho, deixou lá na creche, por exemplo, ou na escolinha, e paga, título de exemplo, uma escolinha mais cara, assim, R$2.000, tá bom. Então, R$2.000. Bom, quanto que ela vai receber de volta? Quanto que vai estar desonerado, não vai ter incidência de contribuição? 998, salário mínimo. Mas passou, a escolinha dela é 2.000. Sobre os 2.000, não há, já é um problema dela. Ela vai ter o benefício, o máximo que vai ser de desoneração, vai corresponder a um salário mínimo. Se a empresa pagar mais, eventualmente, paga os 2.000 a empresa. Tudo bem, essa diferença passa a ser salário. Vocês entenderam? Então, todo olhar do assunto que nós estamos estudando primeiro, qual a natureza jurídica? O que é isso? É indenização, instrumental ou é salário? Primeira coisa. E depois, eu vou seguindo as regrinhas, que às vezes tem alguns limites para evitar abusos, tal como esse daqui que a gente está estudando. O que mais? Valores pagos pela empresa a título de seguro de vida em grupo, desde que oferecido a todos os empregados e previsto em norma coletiva de trabalho. Aqui, gente, também não dá para a gente falar, talvez tecnicamente, que seguro de vida em grupo tem natureza indenizatória, mas claramente não tem natureza salarial. Então, se não tem natureza salarial, não tem autorização constitucional para ser tributado. Seguro de vida em grupo é um benefício, mas que, obviamente, o próprio empregado mesmo ele não vai ter beneficiário, porque se alguém socorreu o sinistro, ele morreu. Então, claro, é algo para os seus familiares. É um benefício? Mas não é uma contraprestação pelo seu salário. Então, os valores pagos a título de seguro de vida em grupo, eles não têm essa natureza salarial, obviamente. Saque do fundo de garantia por tempo de serviço. Então, a natureza jurídica do FGTS, uma contribuição, hoje em dia o Supremo entende que é uma contribuição de natureza trabalhista, mas se a gente parar para pensar, não é salário. É só você pensar o seguinte: o que é o FGTS? Aqueles 8% que todo mês a empresa deposita numa sua conta vinculada individual, ok? Isso no caso do empregado, né? Então, você recebe aquele valor. Por que não é em dinheiro? Já que é meu, eu recebo em decorrência de um contrato de trabalho, por que tecnicamente eu não posso falar que é salário? Pelo seguinte, o salário, ele tem uma natureza o quê? Tem uma natureza de pagamento mensal, ou pelo menos periódico, no máximo mensal, pode até ser menos que 30 dias, mas não pode ser mais. O fundo de garantia é um valor que, sei lá, por exemplo, eu dou aula numa faculdade, depositam todo mês, essa faculdade deposita todo mês o FGTS. Ok, mas eu não pego esse dinheiro. Eu vou pegar esse dinheiro talvez daqui a 20 anos. Ou talvez eu não pegue nunca esse dinheiro, talvez eu morra e só os meus familiares que vão poder levantar. Então,
Que salário é esse que você não tem acesso imediato? Então, claramente, a natureza jurídica do FGTS, ele é até muito discutida qual seja, mas claramente ela não é o que, gente? Ela não é salário. O salário não vai ser de jeito nenhum, tá certo? Então, o fundo de garantia, aquele valor que eu saco, nas várias hipóteses previstas, que eu fui mandado embora, doença grave, aposentadoria, o motivo que for, quando eu saco o meu FGTS, sobre esse valor não incide nem 8, 9 ou 11%, parte do empregado, nem os 20% e o SAT, Seguro-Desemprego do Trabalho, parte do empregador. Tá bom? Bom, esse tema ainda continua no próximo encontro e a gente continua vendo as parcelas excluídas. Até mais, caríssimas.